na fábrica da União, Açúcar União, que era na Borges de Figueiredo, na Moca. Então aí você tinha os contatos. E naquela época eu já vendia o lugar na fila. Você tinha quantos anos, você lembra? 8 anos, 7, 8 anos. Tudo bem, conta um pouquinho pra gente, Agnello, dessa tua relação aqui com o bairro do Belenzinho, do Belém, essa região aqui. Bom, a história começa, engraçado, com tanta coincidência, no meu nascimento. Eu nasci no Hospital Leonor Mendes de Barro, que todo mundo acredita que seja Tatuapé, e na final ele é do bairro do Belém, tá certo? Isso geograficamente falando. Isso se deu no dia 8 de maio de 55, e coincidente também, esse dia era dia das mães, tá certo? E eu nasci aos 45 minutos desse dia, no dia 8 de maio. Bom, a relação começa do nascimento no Belém, e ela se projeta para vários bairros, até eu efetivamente casar, enfim, constituir família e por aí vai. Os primeiros anos da minha vida eu passei na Rua do Hipódromo, entre 3 e 4 anos de idade, tá certo? Posteriormente disso, eu mudei para a Rua Ipanema, que até então é uma divisa entre Moca e Brás, tá certo? Ela começa na Rua Bresser e termina na Doutor Almeida Lima. E estudei em vários colégios, tanto do Brás, quanto da Moca, quanto do Belém. A história começa na Rua João Caetano, que é Moca, na escola do SESI. Depois ela passa para a escola de madeira, que hoje poderia ser assimilada a uma escola de lata, teoricamente, que também do SESI na Rua Almirante Brasil. E aí eu termino meu primário no Colégio Romão Pulgari, que fica na Avenida Rangel Pestana, em frente à Igreja Bom Jesus do Brás. Que pouca gente sabe também a existência de uma passagem subterrânea que liga os dois lados da avenida, em frente ao Colégio Romão Pulgari. São pouquíssimas as pessoas que sabem, pessoas que têm a minha idade efetivamente sabem, tá certo? Bom, muito bem. Você sabe que ela existe? Sim, deve existir até hoje. Existe. Com certeza deve existir até hoje. Existem os subterrâneos de São Paulo. Hoje tem um registro sobre os subterrâneos de São Paulo e ela consta. Tá? Coincidentemente, existia também, em frente a essa passarela, a fábrica de tecidos, loja de tecidos, R. Monteiro. É famosíssima. Foi famosíssima à época, tá certo? Bom, muito bem. Passado o primário, frequentei o ginásio durante 2 anos, no colégio até então Romão Pulgari, e à noite se transformava no noturno em colégio Anne Frank, que foi aquela menina alemã que ficou presa no forro durante a guerra, enfim. Essa história também já é bem conhecida. Passado isto, eu fui transferido, ou me transferiram, entendam como quiser, para o colégio Luiz de Pirandello, que ficava na Rua Marajó, travessa da Rua 21 de Abril, que começa no Brás e termina no Belém, a Rua 21 de Abril. Por isso que eu digo que a história se funde entre Brás, Moca, enfim. Bom, vamos lá, vamos continuando. Após a formação do então ginásio, 8ª série, eu me transferi para o colégio, um pouquinho mais próximo, também na Rua 21 de Abril, que era o Colégio Domingos Faustino Sarmiento. Esse colégio, eu fiquei 2 anos no colegial, e posteriormente eu repeti um desses anos, se não me falha a memória, que já deve estar falhando um pouquinho, fui fazer o curso profissionalizante no Colégio Amadeu Amaral, que até então existia até uma brincadeira que a gente falava, quando não estudava no Amadeu Amaral, os outros colégios falavam o seguinte, Colégio Amadeu Amaral, entra burro, sai animal. Existia essa conversinha entre os alunos da escola. Bom, muito bem. Era profissionalizante em quê? Tinham vários cursos profissionalizantes. No meu caso, eu fiz técnico de administração de empresas, tá certo? Desse colégio. Bom, o que existia nesse Largo São José do Belém à época, que eu me lembro da minha época da escola, até então eu já estaria com 18 anos, aproximadamente, nós estamos falando de 43 anos atrás. Ok? Bom, muito bem. Existia um lugar que era muito bem frequentado, que a gente dizia na época que não existia a marginalidade vista hoje num jogo de bilhar, num jogo de totó, enfim. Naquela época existia o Bar e Bilhar Jacaré. Era point de encontro de quem morou no Belém sabe do que eu estou falando, tá certo? Existia o restaurante Formiga, como existe até hoje, tá certo? E posteriormente o Bar e Bilhar Jacaré virou a lanchonete do Peru, que hoje é o restaurante do Peru. Tá certo? Então houve assim uma progressão efetivamente. E a gente tinha vários encontros entre vários bairros, novamente se associavam, pessoas que moravam na Moca,
no Brás, no próprio Belém, na Vila Maria, todos se integravam nesses points de encontro, que eram points que a gente tinha à época, tá certo? Bom, isto posto, também deve ser lembrado vários e vários bailinhos de garagem, que todo mundo deve se lembrar, que tem a minha idade, nessa época. E a gente, era como a gente chamava na época, quando a gente tirava uma garota para dançar, ou pedia uma menina para dançar, e tomava um não, a gente chamava de tábua, tá certo? Eu não sei se essa linguagem ainda existe nos bailes. Então deixa eu entender, o fora era... O fora era chamado de tábua. Ah, tomei um tábua. Eu tomei uma tábua. Tomei uma tábua. Fui tirar uma garota para dançar, aquela menina me deu uma tábua. E aí ficava aquele negócio, a gente estava em 10, 15 garotos, tinha lá 5, 10, 15 meninas, e aí o outro para ver se tomava a tábua, até que quem tirasse ia tirar um sarrinho de quem não tirou, tá certo? Era mais ou menos uma brincadeira. E eu me lembro muito bem que a maior travessura dessa época, e aí eu volto um pouquinho aos 15, 16 anos, que eram por aí mais ou menos, tínhamos bailinho na Rua Cajuru, na Júlio de Castilho, na Major Otaviana, na Coronel Albino Bairão, na Cesário Alvim. Todas essas ruas, elas se fundem novamente como Belém Brás. Tá certo? Bom, a maior travessura que existia nesses bailinhos, que a gente poderia dizer, era a luz negra. E uma só, não tinham 10, 20. Todos os efeitos de luzes começou a surgir muito depois. Ou então, era simplesmente na luz acesa mesmo. E aí sempre tinha os engraçadinhos, né? Os mais aventurados que iam lá e desligavam a luz para ficar tudo no escurinho e para tentar alguma coisa a mais. Ah, essa é a luz negra? Não. Era ausência de luz ou não. Existiam as duas situações. Ah. Quando se permitia alguma coisa na casa de alguém, se permitia uma luz negra. Quando não se permitia, era com luz acesa. Normal, luz normal. E aí tinha sempre algum engraçadinho que ia lá e desligava a luz. Tá certo? Para tornar a coisa mais, digamos, mais aconchegante. Tá certo? Bom, dessas histórias, eu me lembro também da passagem dos bondes. Eu peguei já no final, aí eu já estou com aproximadamente 14 anos, 13 para 14 anos. Tá certo? Eu peguei o final dos bondes na Avenida Celso Garcia, onde os bondes eram mais ou menos, funcionavam como uma jardineira, sem portas laterais, tá certo? Com um estribo, que a gente pode chamar de estribo, como existem nas caminhonetes de hoje, para que os mais jovens entendam. Era um estribo onde você pegava num cano, subia no bonde e vinha o cobrador. Quando esse cobrador se aproximava, você descia do bonde, tá certo? Você pulava fora do bonde para não pagar passagem. Isso era uma brincadeira podemos dizer que naquela época era uma brincadeira de criança. Hoje seria uma coisa considerada até grave, mas naquela época era uma coisa até divertida, vamos dizer assim, tá certo? E esses bondes, eles saíam da Celso Garcia, Rangel Pestana, onde também existia um restaurante muito famoso, que se chamava Cantina 1060, na Rangel Pestana. Essa Cantina 1060, posteriormente, veio se tornar a maior pista de autorama do Brasil. E era um espetáculo fantástico, tá certo? Bom, esse bonde, ele seguia até a Penha. A Avenida Celso Garcia, nessa época, tinha duas mãos. A Avenida Celso Garcia, nessa época, que fazia parte do Belém, Brás, Penha e Tatuapé, era toda de paralelepípedo. Não tinha asfalto, não tinha nada disso, tá certo? E os bondes eram recolhidos à Rua José de Alencar, que fica na Rangel, no final da Rangel Pestana, começo da Avenida Celso Garcia. Tá certo? Esses bondes eram recolhidos lá. Posteriormente, esses bondes, eles foram transferidos para outros lugares, e lá se tornou a garagem do famoso ônibus elétrico. Até então, que fazia as linhas Vila Formosa e fazia a linha Silva Romero. Tá certo? Bom, o que mais que eu tenho para contar dessa época? Os viadutos que até então hoje existem, naquela época não existiam, eram porteiras. Porteiras de rodinha, em alguns lugares, e em outros já eram aquela automática, aquela cancela automática, que levantava e fazia o barulho pem, até chegar no limite, tanto para abrir quanto para fechar. Nesse sentido, novamente, como brincadeira, a molecada jogava a cancela para cima, só para ficar ouvindo barulho e irritar o controlador da cabine dessa porteira, dessa cancela. Bom, o Museu da Imigração